Queridos, a paz do Senhor. Eu estou grato a Deus por essa oportunidade de rever os irmãos, agora que essa nova casa é muito bonita, e eu fico feliz e espero em Deus que muitas almas sejam alcançadas aqui, onde está localizada a Advec de Macaé 1, e quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jonas. É um pastor muito querido, um amigo, que me fez esse convite muito honroso de poder estar com os irmãos. Ele falou comigo que teve que resolver uma coisinha de urgência e que não daria tempo de chegar, mas mesmo assim eu quero, na sua ausência, agradecê-lo por permitir que eu viesse pregar a palavra de Deus e louvar a Deus também pela vida dos pastores que estão aqui, companheiros do pastor Jonas e pastores do nosso ministério, que é o pastor Maxwell e o pastor Vitor. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Está me acompanhando minha esposa e meu filho Bernardo, que foi para a salinha das crianças, e hoje estão me dando esse privilégio de estarem aqui comigo, tá bom? Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreve João, capítulo 3. Os irmãos encontraram, digo amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e lhe disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Mas não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Se você puder e quiser, diga amém. Eu sei que nós estamos num culto de vitória, e eu vou aqui mostrar para vocês que João 3 é completamente associado a uma vida vitoriosa. Vamos lá. Bom, irmãos, nós na Reforma Protestante, e de fato somos protestantes, herdamos desta cisão da Igreja Romana para o protestantismo aquilo que nós chamamos de solas. Essa expressão sola, que é oriunda do latim, significa somente. E existem 5 solas que norteiam basicamente a fé protestante. Dentre essas 5 solas, nós temos uma chamada de sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Para nós protestantes, cristãos de fé protestante, acreditamos que o que está escrito é o que nos norteia. O que está escrito é o que tem validade em nossa vida. O que está escrito é a base para que eu possa compreender de que forma devo me comportar, não só diante dos homens, mas também diante de Deus. E por isso nós compreendemos que das 4 formas que Deus se permite se revelar aos homens, e essas 4 formas são Escritura, natureza, história e experiência, só as Escrituras é a fonte que nos dá a capacidade, dentro do possível, de compreendermos os desígnios divinos, suas vontades, desejos, que é santo, profano,
ou seja, o que lhe agrada, o que não lhe agrada, o que é salvação, como ela opera, o que é a graça, o Espírito Santo, o que são anjos, demônios, quais são os direitos e deveres, assim por diante. Bom, com a máxima da vida cristã é o relacionamento com Deus, existem algumas ordenanças que nós devemos praticá-las. Dentre estas, o batismo. Se não, podemos ver e consultar o Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 16, versículo de número 16, que está escrito: aquele que crê e for batizado será salvo. Eu acredito que boa parte dos que aqui estão já são batizados e outros estão se propondo a passarem pelas águas do batismo. E você passará ou passou por uma espécie de discipulado, muito útil, por sinal, que além de dar base na fé cristã, falando algumas vezes de bases doutrinárias ou bases bíblicas acerca do batismo, também referenda-se aí em alguns momentos à igreja que você está sendo inserido. Dos textos que foram escolhidos, provavelmente, para lhe mostrar que o batismo é bíblico e é uma ordenança para aqueles que desejam se relacionar com Deus, você provavelmente ouviu o texto de João, capítulo de número 3, que é o diálogo estabelecido entre Cristo e Nicodemos. No entanto, na academia teológica, há uma cisão, há uma discussão acerca da proposta desse texto. Um lado majoritário, um lado minoritário, mas não há um consenso acerca desse texto de João capítulo 3. O lado minoritário, obviamente, de um pequeno grupo de teólogos, mas que são existentes, dizem que batismo de fato é bíblico, é uma ordenança para a igreja de Cristo, para os seus discípulos, para os cristãos, mas capítulo 3 de João nada tem a ver com batismo, dirá estes. Eles apontarão que os elementos elencados por Cristo no capítulo 3, como nascer de novo, água, espírito, carne e assim sucessivamente, são elementos que estão vinculados a um ritual de purificação judaico. E eu não posso negar que de fato a água, um exemplo, é um elemento estreitamente ligado à purificação judaica. Dentre tantos exemplos que eu poderia dar para você, inclusive um de Levítico, que é a ordenança da construção de um tanque de águas, chamado de mikvê, eu sinto o mais comum e o mais prático, descrito no próprio Evangelho de João, no capítulo de número 2, das bodas de Caná da Galileia, acerca das talhas, que haviam 6 neste casamento, e a água que se encontrava nas talhas eram utilizadas para uma série de purificação, tanto do noivo como também da noiva. Só que esse texto, majoritariamente, a maioria dos teólogos, e eu faço coro a essa maioria, dizem que esse texto aqui é batismo. Como é que você propõe a solução desse texto? Primeiro, não dá para trabalhar só de modo intuitivo, ainda que a intuição seja um ponto primário e um ponto de partida da averiguação do texto. Nós precisamos aqui ver, no mínimo ponto a ponto, um caminho mais sensato para nós interpretarmos o texto de João capítulo 3. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Mas também não serei exclusivamente ou no máximo catedrático, longe disso. Eu só vou aqui mostrar para você um caminho curto, fácil, rápido e que você em casa poderá amplificá-lo. Primeiro, a primeira proposta que eu quero fazer para vocês, desses 10 versículos que nós selecionamos, é invertermos o corpo do texto. Ao invés de lermos o capítulo 3, do versículo 1 ao 10, lemos do 10 para cima. E quando você inverte, começando pelo 10, você divide o versículo 10 em duas partes. Primeira parte, Cristo diz: como pode você ser mestre? Faço uma pausa, porque a expressão mestre dita por Cristo, direcionando-se a Nicodemos, é uma expressão no grego que diz que Nicodemos era um mestre, mas não puramente alguém que conhecia. Não, Nicodemos conhece e leciona. Isso dá um status de Nicodemos, de um camarada que de fato domina tanto os textos sagrados ou os escritos daquele período, que lhe dá capacidade de ensinar e educar os judeus na fé judaica. Segunda parte do versículo: e não entende essas coisas, de duas umas. Nós temos duas possibilidades nessa segunda parte do versículo 10. Primeira possibilidade, Cristo está sendo irônico. Primeiro porque evoca o currículo de Nicodemos dizendo: você é mestre e não entende, você é mestre
e não compreende, e Cristo não é irônico, nunca foi, não é e jamais será irônico, ok? Então, no mínimo aqui, Cristo está dizendo para Nicodemos: o que eu estou falando para você, você deveria conhecer, porque você conhece os textos, e o que eu estou dizendo não está distante daquilo que você já conhece. E o que Nicodemos deve conhecer, segundo o apontamento de Cristo no versículo 10? Água, espírito, carne e novo nascimento. Quais são a relação desses elementos com a fé de Nicodemos? Batismo. A fé judaica também tem batismo e é muito parecido com o nosso. A fé judaica tem batismo e o nosso batismo é muito parecido com o da fé judaica, até porque nós nos difundimos da fé judaica e por isso somos chamados de judaico-cristão. Como é que funciona o batismo judaico por ser tão parecido com o nosso? Ele faz parte de um elemento da aceitação de novos convertidos. E isso é levado tão a sério na fé judaica, que antes deles erguerem uma sinagoga, eles já fazem ali o tanque batismal. Só que o nosso tanque, o tanque cristão, ele pode ser feito de muitas formas. Eu gosto desse exemplo. Existe uma igreja no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, que é uma igreja extraordinária, linda demais, e eu tenho o privilégio de pregar lá algumas vezes ao longo do ano. Como é uma igreja eu acho que cabe umas 4.000 pessoas sentadas, o tanque de batismo, ele fica no alto, e a justificativa é clara, para que todo mundo possa ver o dia do batismo, senão as pessoas que estão lá, a família, não vai conseguir enxergar, estará impossibilitada. Só que na fé judaica isto não é possível, porque o tanque do batismo, ele está ligado com o texto de Levítico, então ele precisa ser feito no chão, como diz o texto sagrado. Então, antes de erguerem a sinagoga, eles já fazem o mikvê, que é um tanque batismal, um buraco, uma cova feita no chão. É feita onde, irmãos? No chão. Não pode ser no alto, não pode ser suspenso. Toda regra tem a sua exceção, mas sempre, na esmagadora maioria das vezes, será feito no chão. Como é que funciona o batismo? Igual ao nosso. A pessoa que vai abraçar a fé, entra no tanque. Na fé cristã, nós fazemos a confissão de fé. Depois da confissão de fé, a pessoa vai, ou o pastor, ou quem ele ordenou, vai pegar o candidato ao batismo e vai descê-lo às águas. Bom, você se lembra o símbolo do batismo? Então você entra no tanque completamente seco e o pastor vai deitando o seu corpo nas águas. A ação de você estar indo ao encontro das águas, o que significa, irmãos? O que significa, irmãos? Você está descendo. Morte, obrigado. Morte. Então, quando você entra no tanque, o que você está fazendo de forma indireta ou direta aqui em Macaé? Você reuniu sua família, seus amigos, e está dizendo para eles: tchau, Macaé, tchau, família, eu vou morrer. Este aqui é o meu sepultamento. Então, o pastor, nesse momento, é um coveiro, ok? E você é um cadáver. Então, o pastor está dizendo: dá tchau para Macaé, que você vai morrer, e eu vou te matar e vou te enterrar. Te mato no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz tchau, é a minha despedida, e você vai descendo para as águas do batismo. Só que quem morre tem que ser enterrado, sim ou não? E quem é enterrado na cova, e cova é feita no chão. Por isso a palavra cova no hebraico vem da expressão kever. Kever em hebraico é cova, mas ocasionalmente a expressão kever no hebraico é utilizada para útero. Então, no mesmo momento que a pessoa, está entrando na cova, ela volta para o útero. Então, quando o pastor puxa você das águas, qual é o símbolo? Muita boca, pouca voz. Qual é o símbolo, irmãos? Nascimento, isto. Nunca ressurreição. Por que nascimento e não ressurreição? Porque quem ressuscita, ressuscita com passada. Quem ressuscita, ressuscita a mesma pessoa. Quem ressuscita, ressuscita com apelido, com histórico. E quem nasce, zerou a vida. Então, quando você está descendo para as águas, você está dizendo para Macaé: se despeça de mim, porque esse Carlos nunca mais vai aparecer. Se despeça de mim, porque essa pessoa nunca mais vocês verão. Então você vai para a cova, bateu na cova e entra no útero. E as mães sabem disto. Um dos sintomas, ou sinais, melhor dizendo, que a criança vai virar à luz é a bolsa estourar. Sim ou não? E o que tem a bolsa? Água. Então, quando você
bate na cova quer ver útero. Ao mesmo momento que você bate na cova, você entra para o útero, e o útero está cheio de água. Então o pastor que outrora era coveiro, agora se torna um parteiro. Então ele olha para Macaé e diz: vai nascer, a bolsa vai estourar. Ele pega na sua mão, puxa você e a bolsa estoura. E a palavra água em hebraico vem da expressão maim. Maim em hebraico é águas no plural, porque a expressão im ali nesse sufixo é a expressão em plural. Só que a palavra maim, quando você divide essa expressão, você tem uma dissílaba e uma partícula primitiva interrogativa no hebraico que é ma. Ma, esse prefixo, não é simplesmente uma expressão, um fonema. Pelo contrário, essa partícula primitiva no hebraico, a expressão ma, significa aqui porque, quando, como, tempo indeterminado no sentido de o que quer e etc. Então, quando você puxa, você não sai do tanque batismal só com o corpo molhado, você sai envolto de mar. O que seria isto, pastor? Eu te explico. Então Deus quer trocar a sua filiação. Deus quer trocar o quê? Porque aquilo que é carne, e aquilo que é espírito. A adoção é muito bonito, mas não muda a genética. Então Deus está dizendo: enquanto você estiver vestido e com DNA de carne, eu não posso fazer você ser como o vento. Eu não posso fazer você ser aquilo que eu quero que você seja, porque eu não comungo com aquilo que não faz parte de mim. Então, para que você seja meu, eu quero te gerar. Então morra nessa filiação, que eu vou trocar teu CPF e o teu RG. Então você bate na água, morreu, caiu na cova da carne, voltou para o ventre do Espírito. Quando o Espírito te gera para Macaé a mesma pessoa em estatura, cor de pele, ou etnia, ou raça, mesmo endereço, mesmo cabelo, mesmos olhos, mesma voz, etc., mas no Espírito como criança. Então quem nasce não nasce adulto, quem nasce criança. Uma das virtudes que a criança tem, de várias, que é melhor ou mais sublime do que adulto, é a capacidade de não saber quem é. Eu vou te explicar no sentido melhor, tá bom? Para não ficar muito confuso. O adulto, ele às vezes é um pouco arrogante. Ele acha saber aquilo que ele é, quando na verdade ele sempre está. Vou repetir. O adulto acha saber o que ele é, quando na verdade ele sempre está. Então você deduz ser aquilo que você é no momento, ao ponto que você é uma metamorfose o tempo inteiro. Já a criança não é tão ousada assim. A criança diz ser aquilo que o pai orienta que ela seja. Então a criança nasce com mar na boca. Então quando você sai do tanque, não é tomar um banho, é você nascer do Espírito. E quem nasce de novo, não nasce com currículo. Quem nasce de novo, não nasce com capacidades. Quem nasce de novo, não nasce com arrogância. Não nasce eu sou, eu posso, eu faço. Quem nasce de novo, nasce com mar na boca. E o que é mar? Para quê? O que o Senhor quer que eu faça? O que lhe agrada? Qual é a sua vontade? Faz em mim o seu querer. Alguém está entendendo e está glorificando a Deus. Ou seja, quer ter uma vida vitoriosa, é simples. Tem que morrer para a carne e nascer do Espírito. Vou repetir isso para você. Quer ter uma vida de vitória? Não adianta, irmão, me perdoe, aqui se prega a Bíblia Sagrada. Olha, você pode fazer o que você quiser, se não nascer de novo, você não terá uma vida extraordinária. Te mostro, Moisés tipifica, ele é um tipo de batismo. Por que batismo? Porque ele nos representa. Mas eu acho que você já cansou de ouvir, e eu vou parar de pregar. Você está muito triste hoje. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá? Por que Moisés nos tipifica? Porque Moisés, ele está num dualismo. Está como? Por fora ele é egípcio, por dentro ele é hebreu. Por fora ele é egípcio, por dentro é hebreu. Onde Moisés foi criado? No Egito. Amados, há quem diga, não, porque a mãe de Moisés foi inteligente, porque criou ele até os 6 anos. Quem se lembra da sua vida antes dos 6 anos, levante a mão. Não dá, irmão. Não vamos exagerar. Isso é coisa de pregador febril. Ok? Outra, Moisés quando matou egípcio não foi para Canaã. Moisés quando matou egípcio foi para a Arábia Saudita. Então, vamos devagar, não é? Então Moisés, o que ele percebe? Moisés dá um dualismo. Não nasceu para ser egípcio, mas foi criado lá. Ok? Mas diz Estevão, lá no Novo Testamento, que Moisés é poderoso em toda a ciência do Egito. Obviamente, conhecia o Deus dos hebreus, sem dúvida nenhuma. Bom, tendo dito isto, um dia Moisés é confrontado. E
Por qual cenário? O egípcio está batendo no hebreu. Quem está batendo no hebreu? Porque aqui dentro tem dois Carlos, um egípcio e um hebreu, um carnal e um espiritual, um cristão e um anticristão. E o anticristão do Carlos sempre espanca o Carlos no crente, porque a carne está espancando o meu espírito, não o Espírito Santo, o meu espírito. E eu tenho que decidir quem vai viver nesse espancamento. Quem é que eu vou alimentar? O egípcio que está espancando o meu cristão, ou o cristão que está sendo espancado pelo egípcio? E Moisés dá o pontapé inicial da conversão. Qual é? Eu preciso parar o egípcio agredir meu hebreu. Eu preciso paralisar essa agressão carnal. Então ele vai lá, mata o egípcio, mas não enterra, porque quem é morto tem que ser enterrado. Qual é o pensamento péssimo de Moisés? Vou esconder. Olha, cuidado, irmão, porque quem esconde um dia é achado. Então Moisés não se converte, Moisés esconde o seu egípcio. Enquanto Moisés está com o egípcio escondido, Deus não fala com ele. Deus demora 40 anos para falar com Moisés, porque Moisés demorou 40 anos para entender o que é ser convertido de verdade. Prova, pastor, vou lhe provar. Depois de 40 anos, que o Egito estava escondido, mas que agora se deteriorou e morreu de fato, e foi enterrado, ele vê uma sarça que queima, mas não se consome. Sarça pegar fogo é normal, não se consumir é espetacular. Ele se aproxima para ver a maravilha. Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ele disse: ué, sempre andei aqui em Midian, ninguém nunca falou comigo. Quem fala comigo? O Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E o que o Senhor quer comigo? Eu quero te habilitar. Eu quero que você seja aquilo que eu quero que você seja. Eu quero te instrumentalizar. E você agora está habilitado. Aí Moisés diz assim: eu habilitado para quê? Para falar com o faraó. Eu te chamei para tirar da mão de Macaé aqueles que estão sendo espancados pelos egípcios. Ele diz: eu não tenho capacidade. Quem sou eu? Caducou a identidade. Vou repetir, olha a expressão de Moisés: quem sou eu? Em outras palavras, pastor Maxwell, ele está dizendo assim para Deus: se o Senhor chegasse 40 anos atrás, aí tudo bem, eu era também um filho de faraó, eu era da família. Se o Senhor chegasse 40 anos atrás, eu tinha abertura, eu era considerado, eu estava lá no meio, eu era alguém. Mas agora, rasgou-se meu CPF antigo, não sou mais quem eu era. Como eu irei? Deus disse: é por isso que eu estou te enviando. Quando você deixa de ser quem você era, você passa a poder ser aquilo que eu quero que você seja. Para alguém está entendendo isso? Glorifique ao Senhor. Para melhorar, Moisés olha para Deus e diz: tudo bem, tá legal. Quando eu chegar lá, eu falo o que para eles? Qual é o seu nome? Repito, não é que Moisés não conheça o nome de Deus. Aí que entra a questão da hermenêutica. Nós temos que usar ali uma expressão em alemão chamada de Sitzlieben, ou seja, levar o contexto vital em jogo. Ou seja, quando Moisés diz: o que eu digo para eles? Isso aqui é extraordinário, hein? O que eu digo para eles? Qual é o seu nome? Não é que Moisés não saiba o nome de Deus, provavelmente conhece. Só que na antiguidade, os povos mais antigos trabalhavam com duas coisas: teogonia e ontologia. Teogonia é o mito que conta como os deuses foram criados. Na Bíblia Sagrada, isso não cabe, porque Deus não é criado. Então nós temos a ontologia, que é o estudo do ser. Na antiguidade, os deuses tinham nome, porque nome define o objeto e dá função a ele. Quem está comigo, diga amém. Nome define o objeto e dá função a ele. Então o nome dos deuses, além de defini-los, explicava a função de cada deus. Então, quanto mais nomes os deuses tinham, mais poderosos eles eram. Por exemplo, Amon-Ra, na mitologia egípcia, nos contos egípcios, ele é conhecido como Deus de inúmeros nomes, porque é o Deus supremo na mitologia egípcia. Outro, por exemplo, Marduk, é conhecido em um livro chamado de Emunaeshi, de 50 nomes. É um Deus muito poderoso. Então Moisés está dizendo: quando nesse Réveillon a minha parentela vier para minha casa, como é que eles saberão que eu não tomei só um banho? Alguém está comigo? Diga amém, por favor. Olha, Senhor, esse ano aqui, o pessoal que bebia comigo toda virada de ano, dançava comigo toda virada de ano, cheirava comigo toda, ia para a orgia, como é que eles saberão
que eu não tomei um banho, eu fui gerado de novo. O que eu vou dizer para eles? Aí Deus diz assim para Moisés: eu vou me revelar para você com um nome que nem Abraão conheceu. Qual é esse nome? Êxodo 6, ele diz assim, ó: eu sou Yahvé. Só que na verdade Yahvé não tem tradução. A expressão é Yud Rei Vav Rei. Em português é YHWH. E por que virou Yehuvá? Porque eles pegaram o E de Elohim e o A de Adonai e enfiaram aí, enxertaram. Mas ninguém sabe a tradução, porque só tem consoantes. Como nós não temos as vogais do nome de Deus, só está em consoante e não há ninguém que saiba, hoje em dia, como expressar. Perdeu-se a expressão porque era tão santo para os judeus que eles não pronunciavam, caducou a expressão. Então só tem a escrita. Um grande pesquisador chamado de Cross sugestiona que Yud Rei Vav Rei, o nome de Deus revelado a Moisés, é ser e estar. Isto parece correto. Por que parece correto? Porque nessas 4 consoantes, Yud Rei Vav Rei, quem está comigo? YHWH, os judeus afirmam que dá para se conjugar o verbo ser no passado, no presente e no futuro. Então na igreja, no mundo espiritual, ninguém é além de Deus, só Deus é, e nós estamos. Deus é, porque é imutável, e nós estamos, porque aquele que é imutável nos dá capacidade de estarmos segundo o seu ser e a sua essência. Então na verdade o que Deus está dizendo para Moisés é: eu me revelo a você da seguinte forma: eu estava esperando 40 anos a tua carne morrer. Eu só estava esperando, não é você só vir para a Advec, é você morrer na Advec de um jeito e nascer de outro. Alguém já está glorificando aqui do lado esquerdo. Eu estava esperando, não é só você balançar o braço no louvor, não é só você sentar e ouvir a palavra, é você deixar o louvor entrar na tua alma e a palavra sacudir a sua carne. Por quê? Porque quando você morre para a sua carne e vive para o Espírito, eu não quero saber do seu currículo, porque Moisés está dizendo: eu queria tanto que a minha família fosse salva, mas o que eu direi para eles? Chamarão, Arão é melhor do que eu. O que Moisés está dizendo? Eu não sou quem eu era e não tenho mais currículo. Tem gente melhor. Se o Senhor trouxer Miriam nesse Réveillon, minha família vai ver. Se o Senhor levantar fulano lá em casa, minha família vai ver. Faz meu telefone tocar, tem que ser pastor de tal, que eu vou botar no Viva Voz e minha família vai ver. Deus está dizendo: não, eu não perguntei seu currículo, eu não perguntei de quem tu é filho, eu não perguntei se você canta bonito ou se você prega de forma profunda. A minha pergunta é: sua carne já morreu? Já. Então aquele que é, conjuga o verbo ser na sua vida e te faz ser aquilo que Ele quer que você. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão mais alto que você puder. Não baixe a sua mão e olhe para cá. Levante a sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Quer ter um 2023 diferente? Quer ter um 2023 acima da média? Para de se preocupar de forma excessiva com o carro que tu vai comprar, com a casa que tu vai morar, se o emprego você vai melhorar, se o dinheiro vai aumentar. Esqueça um pouco disso e foca: vou deixar a carne em 2022 e viver no Espírito em 2023. E qual é a garantia? Não é minha, está na Bíblia. Se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito para a glória do nome de Jesus. Quantos estão recebendo essa palavra? Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e seja mal educado. Não é para ser educado não. Chacoalha ele e diga: o diabo sabe que se você entrar no querer de Deus, tua família vai mudar, sua vida vai mudar, seus sonhos serão concretizados, e é por isso que ele tenta te travar. Mas nessa terça-feira o Senhor vai acertar a sua carne e o seu espírito será vivificado. Só quem vai morrer para a carne e viver para Deus, um minuto de glória, se você pode adorar. Tem glória a Deus aí ou você está economizando? É só se converter, mais nada. Maravilha. Maravilha. Aleluia. Aleluia. Olha, eu vou só citar, para nós concluirmos aqui, não estourar o tempo. Eu só vou pontuar. Nós poderíamos ficar aqui, irmão, meses, eu te mostrando que o que faz funcionar é conversão. Meses. Você quer ver?
Vamos ver qual é o Deus que é mais forte? Bora, Elias. Vou dar para vocês 12 horas. Faz o que vocês quiserem aí. Os profetas de Baal faz voto, se corta, joga no chão, chora, berra, esperneia. E fogo que é bom, cai nunca. Não vai cair. E Elias? Acho que o Deus de vocês está viajando. Está curtindo umas férias lá na Disney. Chega, né? Já deu? 12 horas. Se rasgando, se jogando no chão, se vestindo de saco, chorando de um lado para o outro. Não cai nada. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Antes de orar, ele diz: deixa eu consertar o que está quebrado. Opa! Aí ele começa a restaurar o altar. Quando ele restaura o altar, ele diz: joga água. Eu vou forçar para não dar certo. Joga água. Olha a piada de Elias. Vou dar uma chance para vocês, hein? Tenta destruir o que nasceu para dar certo. Olha aí, alguém já está dando glória a Deus. Elias está provocando adversário. Eu vou clamar fogo. Fogo não pega na água. Não é álcool. Pode vir tentar entulhar. Joga água no sacrifício ao ponto que enche uma vala. Ele nem ora muito tempo. Senhor, mostra para Macaé o poder de uma vida restaurada na sua presença. Alguém vai dar glória a Deus aí ou você está economizando? Você quer mais? Você quer mais? Vamos lá. Josafá começa bem. Começa como? Porque diz a Bíblia que ele andou nos caminhos do Senhor. O que faz Josafá funcionar não é estratégia de guerra, é temer a Deus. Você quer a prova? Se vocês ouvirem e guardar os mandamentos que eu vos ordeno, as bênçãos vos acompanham. Estas bênçãos não são individuais, são nacionais. Dentre essas bênçãos, os vossos inimigos terão medo de vocês, presentearão vocês. Até Filisteu está dizendo para Josafá: quero arrumar confusão contigo não, hein? Aí, alguém está entendendo? Quero não. Só que ele se aparenta com Acabe. E Acabe, diz a Bíblia, foi o pior dos reis. Pior. E olha que teve Manassés, que cerrou Isaías no meio, com serrote. Supostamente, é assim que cerrou o profeta no meio. E Deus está dizendo: igual Acabe não tem. Então Acabe é tudo que não gosta de Deus. E Josafá se aparenta. A guerra está fadonha, ele vai para a guerra. Só que o profeta já havia dito para Josafá e Acabe: não vá para a guerra porque Deus não será com vocês. Então os dois estão errados, sim ou não? Então os dois deveriam morrer. Só que um arqueiro pega uma flecha, mira para o campo, solta a flecha, e ao invés de cair em Josafá e Acabe, só flecha Acabe. E Acabe está de armadura. Acabe está como? Porque aquilo que não agrada a Deus em nós é difícil de matar, porque sempre está bem armado. Mas essa flecha aqui não erra o alvo. Ela acerta, mata. Aí Josafá volta para a igreja. Porque aparentado com as coisas da carne, aquilo que é para dar certo acaba dando errado. Quando ele volta, o profeta diz: Deus só não te matou porque ele lembrou de quem você era. Então ele vai te dar uma segunda chance. Volta para o altar. Opa! Volta para o altar. Aí diz a Bíblia: Josafá voltou a andar nos caminhos do Senhor, promoveu o avivamento, tirou os Baalins. 3 exércitos se levantam. Quantos? 3. Se ele perdeu para um, sendo maioria aparentado com Acabe, imagina 3. Mas com a vida no altar. Aquilo não é só para Josafá. Aquilo está em Deuteronômio, na lei de guerra. Se vocês estiverem vendo para mim, quando vocês forem para uma peleja, está na Bíblia, hein? E o exército inimigo for maior do que vocês, não tem mais.
Esta guerra não será mais vossa. Eu estou sentindo a presença de Papai do Céu, você está sentindo? Essa guerra será nossa. Agora, o extraordinário, eu vou concluir, porque senão a gente fica aqui, olha o que ele diz. Não dá para vencer no braço, mas agora que eu estou direitinho, agora que eu estou limpinho, vamos orar. Vamos orar. Quando ele começa a orar, o profeta se levanta e diz: Deuteronômio vai cumprir, hein? Só que olha a oração de Josafá. Senhor, você está chateado, você não... Quem quer ouvir, diga amém. Olha isso aqui. Senhor, o Senhor nos disse que quando vieste a praga, a peste, a fome, e clamássemos a Ti nesta casa, o Senhor nos livraria. A oração também é errada, porque quem disse foi Salomão, na dedicação do templo. Só que esta oração de Salomão, ou oração de Josafá, está vinculada a uma lei, que é uma lei nômade, chamada de lei da hospitalidade, que até hoje é exercida pelos árabes e pelos judeus. Tanto o árabe como o judeu pratica a lei da hospitalidade. O que a lei da hospitalidade no tempo de Abraão dizia? Vamos supor que o pastor Maxwell é da mesma família do que a minha, mesma tribo. E ele vai dar uma volta lá no Rio de Janeiro e diz: não dá para voltar para Macaé. A minha tribo vai lutar, no bom sentido, para hospedar ele. Todo mundo vai querer hospedar, que é uma honra. Só que eu sou o pai da tribo, o mais velho, o chefe, é que pode tomar essa honra. Aí eu digo: não, pastor Maxwell, vem para minha casa. Eu sou obrigado a dar de comer, beber, descanso e proteção. A proteção era tão grande que existiam situações que o dono da casa daria a própria vida para proteger o hóspede, que é o caso de Ló. Quando ele recebe os anjos, ali não foi Deus que mandou, ele está praticando uma lei de Hammurabi. Então, quando os anjos vão para a casa dele, ele diz para o pessoal de Sodoma: toca na minha filha, que é virgem, e virgindade é santidade. Então, o que Ló está dizendo? Leva a santidade do meu filho para não tocar no meu hóspede. Eu conheço alguém parecido. Porque você veio do Egito fugido, assim como eu. Fugindo. E quando você chegou aqui, o pai disse para o seu adversário: eu vou dar a santidade no meu filho. E o melhor, quando o hóspede vai embora, o dono da casa, pastor, ficava na porta de casa, olhando o hóspede sumir do seu olho. Enquanto o hóspede está na visão dele, qualquer coisa que aconteça no caminho, o dono da casa vai correndo. Só é tragado pelo inimigo quem está fora do olho de Deus. Mas aquele que é da família, aquele que é gerado, era para você ter dado glória a Deus melhor, hein? Aquele que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vim profetizar sem medo de errar. Ou o diabo vai perder os dentes, se é que ele tem, ou ele vai caçar outra pessoa para o atormentar, mas contra a tua casa e a tua família ele vai perder poder em 2023. Quantos recebem esta palavra? Abre a sua boca para dar uma rajada de glória, que eu vou concluir aqui agora. Escute isso. Moisés disse: tudo bem, maravilha, farei tudo isso. Só uma coisa. Pois não, Moisés. Só de boca eles não vão acreditar, não. Eu conheço eles. Para quem viu como eu era, eles não vão acreditar. Eu preciso de um sinal. Qual o sinal que eu dou? Eu disse: é simples. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Joga no chão. Só isso? Quando chegar no Réveillon, no Natal, reuniu todo mundo, joga o cajado no chão. Bateu no chão, virou uma serpente. Aí Moisés se esconde. Por que Moisés se escondeu? Porque ele era poderoso em toda a ciência do Egito. Mitologia egípcia. Amon-Ra, criando o mundo, perdeu o olho. Quando Amon-Ra perde o olho, ele manda 2 seres espirituais correr atrás do olho perdido. É esquisito, mas é assim. Só que como os seres celestiais demoraram para trazer o olho de volta, ele cria outro olho e coloca no lugar.
O olho perdido chega, o local está ocupado, ele começa a lacrimejar. E aí nas lágrimas começa a formar os egípcios. Amon-Ra olha para aquele olho que encerra e diz assim para ele: não precisa chorar, tem espaço para você. Como se meu lugar está ocupado? Ele pega aquele olho e transforma numa serpente. Se não me falha a memória, o nome da serpente é Uraels. Enrola a serpente na cabeça. Aonde? Já viram um enfeite de faraó que tem um... É Uraels. Qual é a função dessa serpente? Morder ou punir quem se rebela contra o Egito. Por que Moisés se esconde? Ele está dizendo, está vendo? Quando eu saía na quinta e voltava na segunda, ninguém me mordia. Foi eu me converter. Quando eu chegava arrastado em casa, trocando as pernas, todo mundo brincava, adorava. Agora que eu vou para a vigília, sou fanático. Eu não vou querer nem me ouvir. Aí Deus disse, calma, Moisés, você não pode, mas aquele que é e que te gerou, faz você ser. Estende a tua mão e pega na serpente. Aonde? Na cauda. Olha, irmão, eu não sou mais inteligente, mas se for para segurar uma serpente, eu vou segurar pela cabeça, senão vai me dar o bote. Sim ou não? Aí Deus disse, não, fica tranquilo, eu estou te dando tanta autoridade, que quando chegar naquele Réveillon, eles verão o maior milagre. Opa! E qual é o maior milagre? Eles podem até dizer, blasfemando, esse carro não foi Deus que te deu, hein? Você que trabalhou. Eles podem até dizer, essa cura não foi Deus não, hein? Isso aí foi remédio. Mas uma coisa não vão poder dizer, o quê? Que aquilo que te dominava antes, já não te domina mais. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Levanta a mão assim que eu termino agora, assim, ó, para receber. Esse Réveillon será diferente na sua casa. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Você está sentindo ele confirmando isso? Será diferente. Seus parentes que não bebem, que bebem, seus parentes que não são crentes, eles vão dizer à meia-noite, para tudo, chama fulano para orar, porque só Deus, para fazer ele segurar a serpente pela... Quantos acreditam nisso, que a tua família será impactada ainda este ano? Fica de pé comigo glorificando a Jesus, se você puder. Diga para 3 pessoas, não adianta ganhar tudo e perder a sua casa. Diga para ele. Não adianta. E já vamos começar com a campanha da família, logo em janeiro. Segurem. Essa vai ser a sua primeira vitória em 2023. Sua parentela aqui, ó. Os amigos que iam para bagunça com você aqui, ó. As amigas que bagunçavam com você aqui. Por quê? Porque Uraels foi dominado pela cauda. Quem pode glorificar a Jesus por isso? Quem pode glorificar Jesus por isso? O mais extraordinário, supostamente, insisto, supostamente, boa parte das pessoas dizem que Moisés era gago. Eu não sei, mas Deus está dizendo assim para Moisés, eu te habilito em meio às suas fragilidades. Quando você nasce de novo, você está habilitado. Porque o mikvê, o tanque, e eu encerro agora, ele também é feito para as mulheres passarem pelo banho e se purificarem do seu ciclo menstrual. Quando a mulher está no período menstrual, ela está, segundo a Bíblia Sagrada, em estado de nidá. Nidá em hebraico significa afastado. Significa o quê? Afastado. Nidá é afastado. Então quando ela está perdendo sangue, ela está afastada. Quando ela passa pelas águas, ela deixa de ser nidá para ser tahor, desbloqueada. Eu vim dizer para você que o segredo da fé cristã é esse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando você vive para Ele, tudo aquilo que te afastava já não afasta mais. E se não afasta mais, você está habilitado a viver as promessas de Deus para 2023. Feche seus olhos aí, por favor. Bota um negócio na sua cabeça. Valeu cada lágrima, cada renúncia à sua carne, cada não que você disse a si mesmo. Valeu a pena você ser transformado,
modificado. Valeu a pena você se despir do velho homem, porque Deus está mandando lhe dizer: eu vou abrir a torneira do céu e você vai fluir em 2023. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Você sente esta presença? Esta é a vitória. É em Cristo. Fora de Cristo não há vida. Estão preparados? Vire a sua mão em direção à tua casa agora, porque vai começar da sua casa, vai envolver a sua parentela, vai passar na sua vizinhança, e Macaé será de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos em direção à sua casa. Em direção à sua casa. Você está habilitado. Você está habilitada. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouço do céu e saro a terra, eu perdoo e te habilito. Eu perdoo e te habilito. Eu perdoo e te habilito. Eu não tenho como, Deus diz, eu vou na sua frente, Moisés. Senhor, chama outro, eu chamei você, eu vou na sua frente e eu te garanto, eu serei contigo. Alguém está recebendo esta palavra? Alguém está recebendo esta palavra? Ore pela sua casa agora, grita o nome do teu filho, da sua filha, apresenta esse refrão e diz: Senhor, que o meu Natal seja um Natal diferente, que quem visitar a minha casa no dia 25, que quem visitar a minha casa no dia 1º, eles vão sentir um ambiente diferente, Senhor. Traz o céu para minha casa, traz o céu para minha vida, Senhor, traz o céu para Macaé. Quantos estão orando? Estou profetizando, hein? Este final de ano será tremendo. Haverá liberação de perdão, haverá feridas sendo cicatrizadas, haverá união para a sua casa e para a sua família, porque sobre a pedra Jesus edificou a sua igreja, a rocha é Ele, e sobre Ele as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. E a igreja não é só a instituição, é você, sou eu, somos nós, a igreja de Cristo. Comece a orar porque o diabo vai perder a força. Comece a orar porque a confusão está batendo em retirada. Pastor, o Réveillon na minha família sempre foi de briga, bebedice, faz tempo que eu nem frequento, mas o Senhor te mandou voltar lá. Volte no Egito e tire o escravo de lá. Você é a luz na sua casa, você é a luz na sua família, você é luz em Macaé, você é luz no seu trabalho. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Ore, ore com fé. Ore com fé. Minha canção. Isso. E o meu louvor. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar. Isso. E me faz andar Sobre as águas. Tu és, sou o Senhor é, sou o Senhor é. Cante. Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você que entrou aqui, como um dia eu também entrei, fugido do Egito, tentando correr daquilo que você está lutando para enterrar, mas no máximo só consegue esconder. Existem momentos que nós precisamos nos encarar. Encarar aquilo que está escondido e ter a capacidade de enterrar. Pôr um fim. Mas sozinho nós não somos capazes. É impossível. Porque diz a Bíblia, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Mas a graça em que nós opera, em Cristo Jesus, ela é poderosa para fazer você segurar aquilo que te dominava com autoridade.
O maior milagre que existe é esse aqui. Um certo dia, os discípulos, voltando da missão, disseram a Cristo: em seu nome expulsei demônio, em seu nome curamos enfermos. Ele diz: isso é pequeno, coisas maiores do que essa você verá. O que é maior do que uma cura que a medicina não pode dar? Uma escada que toca o céu e a terra e que traz comunhão. É Cristo dizendo: uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e eu posso salvar esta alma. Você é o alvo de Deus através da cruz. A cruz é isto: nos resgatar e nos fazer filho. E você não pode sair daqui sem deixar Deus te gerar novamente. Ele quer que você seja dele. Ele quer tomar você, cuidar de você, guiar você e proteger você ao longo do Egito. Aonde está a primeira vida que está afastada e disse: pastor, tem coisas que me dominam, que eu não quero mais que me dominem, mas eu preciso de Deus na minha vida. Eu quero ser habilitado por Deus a viver uma vida extraordinária, aqui e muito mais no porvir. Ele quer te habilitar, mas você precisa voltar para Ele. Você precisa ser dele. Aonde está a primeira vida que quer voltar para Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador? Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Onde está a primeira vida? Saia do seu lugar, nós queremos orar por você. Pastor, mas eu sou tímido. Estou tímida. Alguém vai segurar na sua mão. Nós somos uma família e nós te amamos e queremos orar por você. Aonde está a primeira vida? Há alguém aqui esta noite que deseja vir a Cristo, que deseja nascer de novo. Onde está você? Há alguém esta noite, se há e não se decidiu, que Deus te conceda uma nova oportunidade. Se você recebeu esta palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor teu Deus. Deus abençoe a vida de vocês.